Sem dúvida alguma. 4h24, vamos a Brasília agora com o repórter Márcio Rocha, que chega para atualizar as últimas notícias relacionadas ao reajuste dos servidores federais, algo que tem causado muita polêmica aí pelos lados de Brasília, né, Márcio Rocha? Boa tarde, mais uma vez, prazer tê-lo aqui no Bandeirantes, acontece. Oi, Vinícius, boa tarde para você, boa tarde, Aidan, boa tarde a todo mundo aí que nos acompanha aí em São Paulo, e aí a gente fica na expectativa da decisão do presidente Jair Bolsonaro exatamente sobre esse reajuste dos servidores federais, e esse reajuste acabou causando aqui em Brasília vários protestos durante esses últimos dias aqui na capital do país. Lembrando que Bolsonaro tem até esta sexta-feira para sancionar o orçamento de 2022 e aí precisa definir a questão, em meio principalmente ao impasse causado pelo anúncio, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro que não tem dinheiro para todas as categorias. E alegando exatamente essa falta de recursos, Bolsonaro indicou que o dinheiro que estava previsto, né, no orçamento de 2022, aí cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, esses recursos, né, devem ser direcionados para o reajuste das carreiras policiais, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Quem falou com a Rádio Bandeirantes mais cedo foi o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que afirmou que o presidente ainda não bateu o martelo, né, sobre essa questão, sobre esse reajuste salarial dos servidores, mas afirmou que a possibilidade de aumento para todas as categorias está descartada. Além disso, ele criticou também os servidores que estão pedindo esse reajuste, afirmando que o Brasil é refém desses setores mais organizados do funcionalismo público, especialmente o judiciário, que não se cansam, né, não se cansa de buscar mais benefícios. É um trechinho da conversa que a gente teve hoje com ele, para quem a gente vai ouvir agora novamente. E nós temos muita dificuldade de resistir a esse assédio, em especial do judiciário, que já tem um teto salarial maior do que o executivo e o legislativo. Nós realmente precisamos enfrentar as corporações, o país não tem condição de continuar pagando esses salários. Pois é, e os servidores federais devem continuar a pressão, já tem um novo ato marcado para o dia 2 de fevereiro aqui em Brasília, exatamente para continuar a pressão por esse reajuste aí para cerca de 40 categorias do governo. A gente conversou com o Fabiano dos Santos, que é o representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais. E ele afirmou que os servidores, né, os funcionários, estão unidos na recomposição salarial e acredita que o presidente não vai mudar de posição, né, nesse reajuste, né, que deve ser sancionado amanhã. É um trechinho da conversa que eu tive com ele que a gente vai ouvir agora. É de que não tenha grandes mudanças nesse cenário, principalmente porque não está colocado que o Bolsonaro vá ceder neste momento à pressão do funcionalismo. E por este motivo, a pressão vai se intensificar. Então, as categorias estão mobilizadas num processo unitário e vão avançar na mobilização. Pois é, os servidores alegam que eles contam com uma perda salarial maior do que cerca de 20% de reajuste, né, que eles solicitam para o governo, sendo que eles não tiveram nenhum reajuste, né, nenhum acordo com reajuste de acordo com a inflação acumulada nos últimos 3 anos, nos 3 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. E por isso algumas categorias cobram até um aumento de 28% nos vencimentos. Mas, segundo o Ministério da Economia, se esse reajuste fosse concedido, o gasto nos gastos dos cofres públicos, né, alcançaria aí a marca de 84 bilhões de reais. Então a gente segue acompanhando o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, está lá no Suriname, fazendo uma agenda oficial, né, cumprindo uma agenda oficial, deve retornar a Brasília nas próximas horas. Então a gente espera a decisão do presidente se vai sancionar o orçamento com reajuste para as carreiras policiais, se vai dar reajuste para todas as carreiras ou se não vai dar para nenhuma, é esperar para ver. Ô Márcio, é claro que o que disse ontem o Bolsonaro dava a entender que o reajuste ficará para o ano que vem, para o orçamento do ano que vem. Claro, como você frisou, amanhã é o prazo final para ele vetar ou sancionar. Vamos ver o que ele vai resolver. Mas o que ele disse sobre estar suspenso, você não acha que isso provoca um desgaste muito grande? Porque não foi que ele disse, olha, talvez haja um reajuste para os policiais. Estamos vendo se é possível. Ele não falou isso. Ele falou haverá. Então, um recuo agora em relação ao reajuste para os policiais
provoca um desgaste numa categoria que é parte da base de apoio ao presidente, em termos eleitorais, não, Márcio? E tem um detalhe, Zé Dan, porque se ele recuar desse reajuste, ele perde os policiais, né? Os policiais, a gente já conversou aqui em Brasília com vários representantes da categoria e ninguém ficou muito satisfeito com essa possibilidade de recuo do presidente nessa questão, né? Nesse reajuste dos policiais, das carreiras policiais. Mas, por outro lado, né, se ele conceder esse reajuste, ele perde todas as outras. Então, é uma situação bastante complicada, assim, principalmente porque a gente está num momento econômico nada favorável, mas o presidente fez essa promessa de reajuste para as carreiras, que inclusive é a base eleitoral, né, do presidente Jair Bolsonaro, mas aí, se ele conceder esse reajuste, ele perde as outras categorias do funcionalismo público federal. Então, a gente tem que esperar. Não é uma situação fácil. Eu não sei, se tivesse que apostar em algum resultado, não sei se eu conseguiria fazer essa aposta, mas ele está numa sinuca de bico, né? Principalmente porque se ele der para um, ele perde o outro, se ele dá para o outro, ele perde um. Então ele tem que tomar bastante cuidado para tomar essa decisão, principalmente porque não pode estourar as contas públicas também, né? A gente está numa situação não muito favorável nesses últimos dias, nesses últimos meses, então o presidente tem que pensar muito no que ele vai decidir para fazer, né? Como é que ele vai sancionar esse orçamento de 2022. E o tempo também, e só para completar rapidinho, o tempo está escasso, né? Porque tem que decidir isso até amanhã. Amanhã é o último dia, então a situação está bastante complicada. E aquele negócio, Márcio, Vinícius, Lô, é claro que o Brasil tem problemas crônicos em termos fiscais. Falta dinheiro no cofre. Agora, as pessoas olham, o sujeito está ali anos sem reajuste, salário defasado. Aí ele vê o fundo eleitoral dando aquele salto de bilhões, vê o fundo partidário saindo da casa dos milhões e entrando na casa dos bilhões. Fica complicado, né? Exatamente. Além disso, você acaba descobrindo, Zaidan, quais são as prioridades, né? Não somente do presidente, mas também do Congresso, né? Exato como você falou, o fundo eleitoral, né, que sai dos milhões para ir para os bilhões, já percebe que o pessoal não está muito preocupado com o salário do servidor público, né, para falar só dessa categoria. Está mais preocupado com as eleições, né, que serão realizadas em outubro deste ano. Então, é uma questão de prioridades, né? Agora a gente tem que saber qual vai ser a prioridade do presidente Jair Bolsonaro, principalmente porque com o fundo eleitoral e com outras decisões, né, o Congresso já determinou, né, quais são as prioridades dele. Agora falta de saber exatamente essa, né? Qual vai ser a prioridade do presidente Jair Bolsonaro. Excelente. Márcio Rocha, direto de Brasília, atualizando esses detalhes importantíssimos a respeito do reajuste ou da possibilidade do reajuste para servidores federais. Obrigado pela participação aqui no Bandeirantes Acontece e até uma próxima. Abraço, pessoal. Tchau. Acabei cortando aqui o finalzinho do tchau do Márcio Rocha, mas eu quero registrar que começa a chover ou volta a chover de maneira mais agressiva aqui pelos lados da Zona Sul de São Paulo. Daqui a pouquinho o Luiz Henrique Lô vai atualizar como está a situação em outros bairros aqui da capital paulista. Algumas mensagens chegando indicando exatamente isso. Chuva forte na cidade Dutra, em São Paulo. Tem mais mensagens chegando por aqui também do nosso ouvinte dizendo que tem região de alagamento. Vila Sônia, uma foto também da chuva um pouco mais intensa. Dilúvio em São Paulo, é a mensagem do Ednilson Luiz, pedindo inclusive para a gente atualizar a situação de outros bairros. Daqui a pouquinho o Luiz Henrique Lô, que está na coordenação e produção aqui do Bandeirantes Acontece, atualizando com fontes direto do CGE. 4h33. Rede Bandeirantes de Rádio.